O assunto que eu quero tratar hoje nesse vídeo é um assunto que eu trataria com um amigo, que eu tenho bastante intimidade. E eu acredito que as pessoas aqui do meu canal, eu já tenho essa certa intimidade, já faz um tempo que eu tô criando vídeo aqui, e a maioria, eu espero, das pessoas que me seguem aqui, eu espero que me sigam lá também no Instagram, onde eu compartilho minha rotina. Eu já falo um pouco do assunto que eu vou falar aqui hoje, lá de qualquer forma você vai conseguir se beneficiar, mas de qualquer forma você vai conseguir se beneficiar com esse conteúdo. O que eu queria falar pra vocês, né? Eu vejo que muita gente que me segue lá no Instagram vê que eu acordo 5 horas da manhã, que eu chego e leio a Bíblia, que depois eu faço meu estudo secular, que seria o estudo do meu trabalho, que depois eu cozinho, eu como bem, depois eu vou pro trabalho, vou pro escritório, volto, muitas das vezes estudo de novo, depois eu descanso, tenho o número de horas correto de sono e piriri pororó. E muita gente, inclusive alguns amigos meus, tentaram copiar a minha rotina. No sentido do quê? Existe uma falsa ideia de que se a gente copiar a rotina das outras pessoas, nós vamos ter os mesmos resultados que ela. Só que eu tô aqui abrindo esse vídeo pra vocês, aliás, abrindo o jogo pra vocês, que não é assim que funciona. Aquela história de que todo mundo tem as mesmas 24 horas do Bill Gates é mentira. Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, nem todo mundo tem os mesmos privilégios. Gente, dinheiro compra tempo. Por exemplo, hoje eu cozinho, mas se eu tivesse condições financeiras, eu pagaria para alguém adiantar algumas coisas para mim, para eu ter esse tempo para gastar com outras coisas, com outras atividades que eu julgo mais necessárias para o momento de vida que eu tô passando, apesar de eu gostar de cozinhar. Então vocês entendem, gente? E aí vem uma pessoa e fala assim pra você: nossa, por que você não consegue ter os mesmos resultados que o ciclano, sendo que você tem a mesma 24 horas que ele? Esquece. Então o primeiro passo desse vídeo, aliás, a primeira dica que eu quero te dar é: não tente copiar a rotina de outras pessoas, inclusive a minha, porque eu sei que muita gente aqui me segue no Instagram. Não caia nessa falácia de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque dinheiro compra tempo. Mas o que eu queria falar pra vocês, eu mesmo já caí nessa falsa ideia de achar que se eu copiasse a rotina de outras pessoas e lesse, inclusive, os mesmos livros que elas, eu iria produzir os mesmos conteúdos. Só que não, gente, não é assim que funciona. Porque a cabecinha de cada pessoa, o cérebro ali, cada um tem uma formação diferente, cada cérebro, vai ter um repertório diferente do outro, porque as experiências de vida são diferentes, a formação acadêmica é diferente, as amizades são diferentes, tudo é diferente, o universo daquela pessoa é diferente. Então, mesmo que eu leia os mesmos livros, eu não vou ter a mesma capacidade de ter aquelas reflexões que aquela pessoa tenha. E eu já caí nessa ideia, falei, nossa, fulano, né, acorda cedo, lê tal livro, eu vou começar a ler tal livro, vou fazer as mesmas coisas que eu vou ter os mesmos resultados. Não. Não é copiando o jeito de outra pessoa, gente, que a gente vai se tornar aquela pessoa. Esquece, por mais que a gente ache legal, tenha carinho por aquela pessoa e fala, poxa, eu me espelho tanto na fulana, no ciclano, né? Eu não tô falando de mim aqui não, tá, gente? Tô falando de outros criadores de conteúdo. Será que se eu copiar ele, começar a ler os mesmos livros, treinar no mesmo horário, eu vou conseguir ficar igual, tal? Não vai. Cada pessoa tem uma genética diferente uma da outra, uma dieta diferente. Só que assim, gente, até essa questão, né, que eu falo muito de acordar cedo, que eu também tenho um motivo pra acordar cedo. Então, por exemplo, não é que eu acordo cedo porque eu acho que eu vou ter sucesso acordando cedo. Não é isso. Eu acordo cedo porque eu preciso de ter tempo pra estudar. E o melhor horário para eu estudar é de manhã, que é o horário que eu tenho mais concentração, que eu estou com a energia mais renovada. Então tem um porquê de eu acordar cedo. E não é você acordando cedo que você vai conseguir ter o que eu tenho. Entendi? Vocês estão entendendo como que funciona esse jogo? A partir do momento que você se inspira numa pessoa e você quer copiar um comportamento dela, você primeiro tem que entender qual que é o benefício daquele comportamento. E se ele se encaixa no atual momento de vida que você está. Porque pensa comigo, você aí que está me assistindo, você tem filho às vezes, você está na faculdade. Eu já estou trabalhando, eu trabalho de forma autônoma. Então eu tenho um controle do meu tempo. Se eu quiser trocar minha rotina amanhã e falar assim, agora eu vou começar a trabalhar a partir das 5 horas da manhã até meio-dia, e depois eu vou pra academia, eu posso. Entende? Eu sei que vai dar uma bagunçada porque eu tenho que atender os clientes, né? Mas vocês entenderam. Agora, por exemplo, você que talvez trabalhe de forma CLT ou tenha filhos, você não vai conseguir fazer isso. Então, talvez pra você, acordar às 5 horas da manhã não seja o melhor horário. Porque você vai dormir às 10, 11 horas. Então você deveria acordar às 7 para acordar bem.
E para você que tem que entrar 7 horas no serviço às 8, para você talvez seja melhor acordar um pouco mais cedo para você conseguir ter tempo de treinar. Mas aí você vai ter que se preparar no final de semana para deixar sua dieta pronta, para na janta você não enrolar para dormir. Porque senão você vai ficar naquela bolinha dos ratos. Dormindo tarde, acordando cedo, aí fica estressado, o estresse de uma forma recorrente gera depressão e vira uma bolinha de neve. Então assim, tome muito cuidado com isso. Sempre que vocês verem a rotina de alguém na internet, vocês têm que entender o conceito que está por trás. Porque aquela pessoa, muitas das vezes, pelo menos eu estou dando esse exemplo de mim, existe uma intencionalidade na criação da rotina. Rotina não é uma coisa assim que você fala assim, eu vou repetir os mesmos comportamentos que eu vou chegar no mesmo lugar. Não vai. Não vai. Não vai, porque quando você constrói uma rotina inteligente e funcional, todas as tarefas do dia a dia, elas estão te levando para algum lugar. Tem um objetivo final naquilo. Todas as atividades que eu faço no dia a dia têm um objetivo final. Se você copiar as minhas atividades e não saber o meu objetivo, do porquê eu tô fazendo aquilo, não vai funcionar para você. Então esquece isso. E nós, lá dentro do Rotina pra Prosperar, que é uma comunidade que eu criei com pessoas que têm os mesmos interesses em servir a Jeová, em estudar, em ler, em se aperfeiçoar de forma geral, pessoalmente, espiritualmente, intelectualmente, fisicamente, nós estamos trabalhando para criar uma rotina melhor. E eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo, se você tiver interesse mesmo em criar uma rotina mais inteligente e funcional para atingir seus objetivos, clicar aqui na descrição do vídeo ou fazer um comentário escrito comunidade que eu vou te explicar como você faz para participar. Mas voltando ao assunto, se você talvez não seja o momento de entrar na comunidade e afins, guarde isso na sua cabeça. Preste muita atenção em quem você está se inspirando. Se você está tentando copiar aquela pessoa, se acordar cedo realmente é mais eficaz para você no momento de vida que você está. E uma coisa antes da gente encerrar é que eu quero explicar para vocês a diferença de correlação e causalidade. As pessoas acham que é a mesma coisa. Então, por exemplo, eu acordar cedo, eu vou ter os mesmos resultados que o fulano. Elas acham que isso é uma causalidade entre acordar cedo e ter um sucesso numa determinada área. Isso é uma correlação, é estar correlacionado. É a mesma coisa que a venda de picolé com o número de ataques de tubarões. Está correlacionado. Não é porque está vendendo mais sorvete na praia que está tendo mais ataque de tubarão. Não. É porque vende-se mais sorvete porque está mais quente e as pessoas vão mais à praia, então elas entram mais no mar e os tubarões atacam mais. Isso é uma correlação. Causalidade é causa e efeito. Então, por exemplo, hoje está muito calor. Por quê? Porque nós estamos no verão. Então isso é uma causa e efeito. Não é uma correlação, é causa e efeito. Então, tudo que vocês identificarem na vida de vocês, qualquer alvo que a pessoa atingir, às vezes você vai pensar, nossa, fulano consegue isso porque ele lê 1 hora por dia da Bíblia. Um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Não, gente, é uma correlação. A pessoa lê a Bíblia, então às vezes ela atingiu aquele alvo. Mas a causa e efeito é o quê? É ela aplicar o que ela está lendo na Bíblia. Isso é causa e efeito. Ela modificar todo o comportamento dela para conseguir atingir aquele alvo. Eu dei esse exemplo da Bíblia, né, que é uma coisa que está ligada na minha religião. Mas você pode levar isso para qualquer área da sua vida. Sempre que você observar os criadores de conteúdo, os resultados que ele tem, fulana tem a barriga chapada porque ela toma o suco verde. Gente, não é o suco que faz aquilo. É a genética, o tempo de treino, a dieta, não é só o suco. Só que é muito fácil de enganar as pessoas hoje em dia no Instagram. Isso pode estar correlacionado. Vários influenciadores tomam aquele suco e são magros. Um exemplo, tá? Um exemplo. É uma correlação. Agora, causa e efeito não é. Então, assim, é um papo meio nerd aqui pro final do vídeo, né? Mas pesquise sobre isso, correlação e causalidade. Isso vai fazer você expandir muito a sua cabeça. Igual aquelas pessoas que acham, eu vi fulana, bati o carro, é inveja dela. Gente, é uma correlação, não é uma causa e efeito. Não é o olho da pessoa que ela olhou lá, fez o carro bater. Gente, senão o mundo ia ser muito disfuncional se a inveja tivesse esse poder. Para pensar um pouco. Pode estar correlacionado em você ter tropeçado no pé daquela pessoa e ter batido o carro. Mas não é um superpoder que ela tem que faz isso, tá bom? Eu respeito a crença das pessoas, né, em geral. Não tô aqui pra querer mudar a sua cabeça, tô falando uma coisa minha, né? Mas assim, eu espero que esse vídeo te ajude de verdade a você parar de tentar copiar a rotina das pessoas, começar a enxergar que tem muitas coisas que estão correlacionadas, mas não é causa e efeito, e sempre procure ter uma rotina com intencionalidade, uma rotina inteligente para te levar até os seus objetivos. Se esse vídeo fez sentido para você, encaminhe para o seu amigo, se inscreva no canal, muita gente assiste, mas não se inscreve. Comente aqui embaixo se fez sentido para você, se você já tentou copiar alguém.
Se você já se inspirou em algum criador de conteúdo e falou, nossa, Luiz, eu achava que realmente eu lendo 1 hora por dia, eu fazendo 1 hora de exercício, eu ia ter a vida que ele tem. E não tem. Então, assim, lembre-se que cada um tem sua vida. Você tem que se inspirar em pessoas que realmente estão alinhadas com seus objetivos, mas, né, aplicar aquilo no seu dia a dia. É isso que nós estamos fazendo lá dentro da comunidade do Rotina para Prosperar. E me segue lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui. Eu ajudo muito você na criação. Eu ajudo muito você através dos stories a ter uma rotina mais funcional mesmo. Você pode se inspirar e colocar isso na prática do seu dia a dia. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo.